sem delongas. Durante a fala do Clóvis. Tá bem? Clóvis, 3 minutos, no segundo a gente já avisa aí. Só dizendo o prazer de estar aqui nesse momento, porque é o seguinte, eu participei do nosso congresso em São Félix do Araguaia, em Ariponã, ajudando na organização e no pensar do que nós íamos discutir. E eu me lembro que uma das grandes questões era: o Estado não tem política, o Estado sequer sabe onde ele quer chegar com a educação, naquela época. E hoje nós estamos aqui para discutir essa questão, para avaliar um pouco a questão do ciclo como opção política do Estado. O Estado fez uma opção política, né? E não é só uma opção política por mudar de seriado, de série para ciclo, mas é uma opção política de dizer: nós acreditamos numa sociedade que precisa repensar o sujeito, e o ciclo é a forma que melhor pensa nesse contexto um sujeito diferente. Então é uma opção por uma visão de sociedade, a questão do ciclo. Acho que essa é a primeira questão que eu acho que a gente precisa, que eu tenho aprendido um pouco nessa discussão com as pessoas. Então, Júlio, quando o Júlio coloca a questão de que a escola que tem que pensar o currículo, eu também concordo. Mas o Estado tem a obrigação e o dever de também dizer qual a referência que o Estado tem de organização para o sistema. E aí o Estado fez uma opção, e é uma opção de sociedade. O ciclo traz uma opção de sociedade, né? E claro que em 3 minutos não dá para falar tudo. As contribuições que a Luciana trouxe, a Maria Clara, o Dalton Cruzeiro, são contribuições de quem esteve no processo, construindo no dia a dia esse processo. E aí na escola, na SEDUC, no CEFAB, então para nós é muito rico, né, escutar. E aí dizer que tudo isso serve para a gente fazer mesmo um repensar. E aí quando o Dalton disse assim: mas é uma vergonha vir para o Senado. É aí que nós temos que pensar onde que nós precisamos avançar. Onde é que estão as nossas fragilidades? E como é que nós, com a opção que nós fizemos, com o ciclo, que aí nós vamos também poder reavaliar e dizer ver as deficiências que nós tivemos para poder avançar, é pensar: bom, se nós temos esses 20% aqui, como é que nós vamos caminhar nessa opção política que nós fizemos? Nessa opção de construção desse sistema que nós pensamos que deve ser assim. E aí, dizer que eu concordo com a Luciana colocou, a questão da formação continuada. Eu acho que é só uma das questões que eu quero levantar. Nós precisamos construir, e aí nós estamos pensando nisso junto com os CEFAPs, dessa formação continuada, não só a nível dos profissionais da educação, mas também como é que a escola como um todo pode se fortalecer nessa formação continuada, porque aí é pensar um projeto político-pedagógico maior, que não só de envolver os profissionais da educação, os professores, como a gente costuma dizer. Ok, obrigado, Clóvis. Sou o Cachá. Próximo, Eduardo Pinheiro. Eu sou um músico. É bem legal. Eu vou contestar algumas coisas aqui, que vai virar uma dor no estômago, né? Mas depois a gente... Repete o que você acha. Eu vou fazer algumas considerações que eu acho que vai dar dor de estômago, e é para isso mesmo, né? A gente tem que pensar um pouco nas questões. Primeiro, a questão do ciclo de formação humana é uma proposta interessante, sim, tem que ser defendida sim, mas ela não tem que ser pensada só no universo da escola, ela tem que ser pensada em todos os níveis, porque o que mais pega no ciclo, que eu acho que a maior dificuldade é a questão do processo avaliativo, né? Então não adianta nada eu fazer um processo, uma avaliação processual no universo escolar e o aluno ser avaliado, vou repetir o que eu falei de manhã, por uma Olimpíada de Matemática, por uma prova Brasil, entendeu? Isso é complicado.
Isso fecha, né? Isso torna a coisa contraditória. Outra coisa, o aluno vem, toda a escola, ela ainda é pensada de forma serial também, como ele falou aqui, mas mais grave ainda, ela é um grande cursinho pré-vestibular. A gente só pensa em formar aluno para passar em Enem, né? Por exemplo, a qualidade da escola é medida pela quantidade de gente que ela põe em universidade. Tá? Não é um cursinho pré-vestibular, é formação humana, né? Ciclo de formação humana até responde à questão dos fundamentalistas que foi citada aqui de manhã. É formação humana e não religiosa, né? Formação humana não supõe um sujeito feliz, total, né, completo, supõe um sujeito incompleto, um sujeito angustiado e um sujeito que está por fazer, né? Um sujeito diverso. Só o fato de estabelecer ciclo já respondeu qual é o papel da escola, que não tem a ver com religião. Outra coisa, a discussão ainda A discussão ainda está em questão de fases e ciclo, né? Mas isso tem uma matriz, eu posso estar muito enganado, né? Tem outros teóricos que construíram isso, mas eu acho que a matriz disso ainda está em Piaget, né? A ideia de que o sujeito estava preparado, ele tinha maturidade biológica, psicológica para aprender determinadas coisas em determinadas fases, pré-operatório, operatório concreto, blá 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 blá, né? Já está superado, né? O próprio Vygotsky já superou a ideia de fase, então essa discussão de fase já está ultrapassada. A gente não pode voltar para o serial e nem para a reprovação, tem que avançar. Na verdade, o ciclo já está superado, né? A gente tem que avançar agora para frente, tem que superar. Outra coisa que ela falou que eu achei interessante e fiquei remoendo ali horas, né? É a questão do terrorismo. Aí eu respondo, terrorismo sim, o processo avaliativo, né? Jussara Hoffmann fala que pergunta nem sempre é avaliação. Ela fala que nota não é processo avaliativo, nota só quantifica uma prova que ele fez lá, né? E reprovar é fazer a prova de novo, uma coisa mais simplificada, tá? Então isso complica. Agora sim. 3 minutos. Já acabou? Eu queria falar da... Tá, deixa eu só concluir aqui com a questão da, por exemplo, eu quero fazer uma interdisciplinariedade, mas eu tenho uma matriz curricular, que era chamada de grade, né? O próprio nome já fecha, né? Que é muito fechado em questão de disciplinas, né? E outra coisa, esse conceito de área tem que deixar bem claro o que é a área do conhecimento. Isso não está claro, nem na formatação do MEC e nem na formatação da SEDUC. Não está claro, tá? Só isso. Bem, obrigado, seu Cachá Eduardo. Henrique Lopes, do Nascimento. Eu aqui nessas horas da noite, como é que eu castigo o espaço sindical, né? Então, a gente está sempre debatendo aí até altas horas. Mas, para dizer para os companheiros, repetir que eu disse de manhã, nós estamos numa fase do nosso encontro estadual de educação, agora terminando o mês de maio. Já vamos fechar, inclusive, enquanto direção do Sintep, a etapa estadual, que deverá, estamos prevendo ela para entre os dias 11 e dia 13 de setembro, e é óbvio que o fruto desse debate será encaminhado para a reflexão do espaço da escola, do espaço do universo da escola, para que a gente possa ter um retorno lá no mês de setembro. Como é que a gente vai fechar essa discussão ou dar continuidade ao mês de setembro? A partir de agora pode começar a contar o tempo, viu, irmão? Mas brincadeira. Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu preciso de responder aqui uma questão que foi colocada aqui, que às vezes algumas pessoas sempre perguntam no onde a gente vai. Qual é o modelo de escola e qual é o projeto que o Sintep Mato Grosso defende? Então, o Júlio César já previamente já fez essa discussão. Nós somos uma categoria eclética, certo? E nós sempre nos pautamos por aquilo que a gente ajudou a escrever no artigo 206 da Constituição Federal, um dos princípios do ensino, inclusive a coexistência, entendeu, de outros processos pedagógicos, de concepções, a pluralidade de ideias e de concepções pedagógicas. Então, para resumir aqui a pergunta, dizer o seguinte: não existe deliberação no espaço do Sintep se é por ciclo ou se é por série. A deliberação do espaço do Sintep para uma escola que seja, para a defesa de uma escola que seja sob a lógica do humanismo e uma escola que, acima de tudo, garanta a aprendizagem dos alunos, independente de qual nome que ela vai receber, se é organização por ciclo, semestre, série, etc. Então, nós queremos uma escola que garanta a aprendizagem. Agora, o que nós sempre fizemos no espaço do Sintep, Mato Grosso, foi a crítica
não do conteúdo, mas da forma que as coisas se apresentam. E aí a gente tem, ao longo da história, principalmente daqueles que já estão se aposentando, quem é que não se lembra de quando a gente estava recém saindo da lógica aí do militarismo e passando aí para uma discussão democrática, da discussão sobre a necessidade de termos um processo de construção do conhecimento. Como é que aquilo que se chamou de construtivismo na época foi encarado no espaço da escola? Como é que as pessoas que foram a mediadora desse debate trouxeram essa discussão no espaço da escola? Eu estava recém chegando no espaço da escola, e a companheira lá colega lá da SEDUC, talvez tenha tomado um susto da maneira que você recebeu a discussão por cima, também no meu primeiro ano de escola, a ideia do construtivismo, por quem foi me passado na época, era a ideia de pessoas que tinham todo o esforço para poder fazer uma discussão um pouco mais democrática no espaço da escola, mas vinha de forma distorcida. Eu vi aquilo caiu como uma bomba no espaço da escola. Olha, ninguém mais pode corrigir aquilo que o aluno faz. Ele não pode mais ter, usava até o termo, não pode mais ter caneta vermelha, isso traumatiza, isso e aquilo. Então é a forma que as coisas vêm. A concepção da escola, que a princípio iniciou aqui no ciclo base de aprendizagens, uma escola ciclada, etc e tal, a forma que ela veio para dentro da escola foi dessa maneira. Ou vocês entram no processo, ou vocês estão fora, não vão receber repasse de recursos, não vão, vocês são obrigados a fazer. Então, quer dizer, é a maneira que as questões vêm para o espaço da escola. E a gente sempre tem dito o seguinte: nós queremos uma escola que garanta o processo de aprendizagem dos alunos. Agora, a gente faz o seguinte: quais são as condições estruturais que são dadas para que isso aconteça? Vamos falar de ciclo de formação humana, de respeitar tempo de aprendizagem dos alunos com um profissional da educação sem dedicação exclusiva para o espaço da escola, com pessoas que ainda continuam sendo visitantes da escola com múltipla jornada de trabalho e que sequer tem tempo de articular o próprio projeto político-pedagógico da escola. Eu acho que a gente precisa discutir essas coisas, porque daí de fato, a culpa de todo, talvez, o insucesso do processo de aprendizagem seria dos alunos, que aí quando a gente vai para aquilo que alguns chamam de conselho de classe e às vezes outros preferem chamar de tribunal da Inquisição, e que chega lá o problema da dificuldade de aprendizagem só com o aluno. Não tem nada a ver com o problema estrutural e com as condições que são garantidas para que os projetos que a gente está propondo para uma escola humana, de fato, ela aconteça. Então, quem quer saber qual é o posicionamento do SINTEP, mudou ainda, sempre foi esse. Nós defendemos a escola que assegure a aprendizagem dos alunos. E para isso ela precisa ter estrutura mínima para poder funcionar. Ok, obrigado, Henrique. Seu Cachá. Sidney. Boa noite. Na verdade, eu acredito que, de repente, nessa mesa, né, durante todo o dia, faltou um representante de quem está lá na base, né, de quem está lá no universo da escola, no dia a dia, né? Não que vocês todos passaram, pelo que eu percebi que todos passaram, mas hoje não estão atuando, né? Então, a gente que está lá na base desde 1995, passou por todo esse tempo, de repente a gente precisaria não só 3 minutos, né? Porque 3 minutos não dá para a gente falar nada aqui, né? E a gente teria que ter bem mais tempo que isso, né? No caso, eu participei em 2000, né, lá na escola Ciclada, aquela escola do livrinho branco, né, que a gente lá não aceitava de jeito nenhum. Primeiro que a gente não aceitava nem ouvir falar, né, a gente não queria nem entender. Depois que a gente começou a entender todo esse processo e virar aceitação. A problemática maior não é a aceitação em si, né, quando a professora coloca, o professor a gente não tem que fazer convencimento, a gente tem que fazer convencimento sim. Porque nós estamos lá na escola hoje, a realidade da nossa escola hoje é que os profissionais que foram formados lá e que vieram fazendo essa construção estão se aposentando. Os profissionais que estão chegando, os profissionais que estão chegando, eles não estão saindo da universidade sem saber o que é uma escola de formação humana. E nós que estamos lá na escola, lá no universo da escola, essa escola de formação humana, mas é a formação humana para quem? Então, a formação humana para o aluno e desumana para o professor, que às vezes ela é desumana para o professor, para nós que estamos lá no chão da escola. Uma semana pedagógica, tudo bem que esse ano foi um ano atípico, né? O pessoal adora falar que foi um ano atípico, e realmente foi. E a semana pedagógica não existiu essa semana, né?
né? Na verdade, ela foi 2 dias totalmente atropelada. Até hoje a gente não conseguiu fazer, juntar né, por áreas de conhecimento para a gente fazer o planejamento. Mas já estamos terminando no primeiro trimestre. Então é isso, é assim que está lá na escola, né? Sem articulador. Nossa escola não tem articulador. Tá? Não tem articulador. Cada hora eles colocam uma questão, a gente nem consegue entender mais exatamente o porquê que não tem articulador. Tá? Então, bom, tinha mais um monte de coisa para colocar. A questão do fase, né? Terceiro ciclo, primeira fase, segunda fase, terceira fase. Nem o próprio profissional consegue entender, quanto mais o pai, né? Então, é mais fácil falar assim, que sabe que você está dando aula? Do 7º ano, antigo, 8º, antigo, 6ª série, até eu estou confundindo. Para o pai, então, fica mais difícil, né? Então, lá na escola é essa confusão também. No diário eletrônico está lá, terceiro ciclo, primeira fase. Vai lá no caderno dos alunos, está lá, 7º ano. Então, essa confusão, então nós estamos aí. Então, quando a gente fala que não tem que fazer convencimento, como que não tem? Precisa sim fazer um convencimento. Porque nós não estamos convencidos ainda, nós que estamos lá no universo da escola, até porque, mesmo eu estou dizendo isso, porque eu que aprovo, eu prefiro a escola de formação humana do que a escola auxiliar. Eu passei pelas duas, tanto como aluna como professora. Mesmo assim, eu ainda tenho muita dificuldade ainda para essa questão de me convencer. Então, a gente precisa sim desse convencimento. Obrigado. Sempre seu da chave. Valdeir, o sinal está mandando aí. Dizer novamente aí que fiquei feliz principalmente de ouvir da Universidade Federal do Estado do Mato Grosso que nós temos que romper essa dicotomia do que é melhor, sério ciclo ou não sei o quê, mas nós precisamos efetivamente discutir a aprendizagem. Isso me deixa feliz que é esse o mote que possa estar sendo tratado lá dentro da universidade quanto à formação dos profissionais, né? Diante dessa questão, tem alguns pontos que nós temos ainda que romper, né? O Henrique trouxe com propriedade essa questão, o Júlio também, de que a aprendizagem tem que estar acima da discussão de organização, mas nós temos hoje uma prática de política no Estado do Mato Grosso que ela é totalmente prejudicial, que é essa municipalização e, pior ainda, a divisão de ensino fundamental, séries iniciais e séries finais, né? E aí a gente vai ter uma dificuldade muito grande que é, inclusive, avaliar o aluno ao final de uma etapa ou outra, né? E dentro desse contexto, ainda fica mais cômodo ouvir que a responsabilidade é do município ou a responsabilidade é do Estado. Na realidade, o cidadão que está lá no município de Sinop e ele não aprendeu, a responsabilidade são de todos, inclusive de nós, trabalhadores da educação, mas que nesse processo nós não podemos pagar a conta que é na onde está chegando por uma política que não tem voltado efetivamente para que nós tenhamos do Estado de Mato Grosso uma articulação entre aquilo que o município e o Estado estão ofertando para a sociedade. Dentro desse contexto, nós ainda temos uma dificuldade quando nós falamos da formação continuada dos trabalhadores da educação. Nós temos hoje o centro de formação, que ele está mais voltado para a questão administrativa e executiva da SEDUC do que efetivamente a formação e o projeto e a autonomia das escolas em definir, Júlia, aquilo que você apontou, né? Definir o que ela quer, ciclo ou série. A gente tem um exemplo bem típico que no ano passado falava-se do complexo temático, no ano retrasado, e de um ano para o outro simplesmente desapareceu. Inclusive com o recurso da educação sendo utilizado para a formação dos formadores do Cefap. Então, dentro desse contexto, a própria formação que está sendo ofertada dentro do contexto da SEDUC, ela já passa a ser questionável. E para a gente falar ainda de formação do município, estão mais falando de formação dos profissionais que estão aí recebendo bolsa da alfabetização em idade certa, porque efetivamente a formação
dos trabalhadores que estão atuando dentro da modalidade. Então, são esses pontos aí que a gente precisa responder, né? A aprendizagem, para quem, e a escola, ela está lá para quem e para quem. Ok, obrigado, Odeir. Lúcia, Lourdes, Gonçalves. Só o Sintep, né, enquanto entidade sindical, mobilizadora, né, de uma categoria aí diversa, como foi colocado aqui por um dos companheiros, acho que foi pelo nosso presidente, né, um sindicato eclético, uma categoria eclética, pela diversidade que nós somos e estamos, né, nas mais diversos municípios e das mais diversas formas, fazendo educação. Seriada, ciclada, uma mistura, né, que muito bem foi colocado aqui desde o início desse debate. Quero aqui parabenizar todos e todas, né, os componentes e as componentes da mesa, né, parabenizar pelo conteúdo do debate. É muito satisfatório nós, né, numa trajetória de educação no Mato Grosso, perpassando por todas essas etapas, né, saindo da série, entrando na escola ciclada e chegando aonde nós chegamos e participando, né, com questionamentos, com críticas, lamentando, né, a ausência muitas vezes de quem está lá, não mais no chão da escola, mas no território, no universo, enfim, em função, né, de que a gente ainda não deu conta de avançar para a educação em tempo integral, e aí a gente vive, né, não apenas em uma carreira, mas nas correrias, né, das diversas carreiras, enfim. Mas eu gostaria aqui de colocar, diante das questões, né, que foram colocadas, de que precisamos avançar, qual que é o olhar, a posição de vocês? Né, o Júlio e todos vocês já pontuaram. A gente sabe que o tempo é curto, mas se for possível, pontuar. Né, eu acho que o Júlio foi, né, fantástico, né, colocando aí as nossas posições enquanto entidade, mas penso que vale a pena ainda reforçar. E dizer para vocês, né, se esse é o seminário preparatório para o nosso 9º encontro estadual, que dirá o que virá no encontro estadual. Então, que a gente que esteja participando dessa etapa preparatória, né, estejamos de fato participando também do encontro estadual. Próxima, companheira Maria Selma. Boa noite a todos e a todas. Bom, só fui contemplado em algumas falas, principalmente quando Henrique e Júlio acabaram me contemplando aqui, de que primeiro que a decisão pela política adotada pelo Estado de Mato Grosso, inicialmente como escola ciclada, não passou por uma decisão de categoria. Foi uma política estabelecida pelo governo do Estado de Mato Grosso. A segunda questão que eu quero colocar aqui, professora, que passado mais de 14 anos já passou da hora das universidades, das instituições formadoras assumirem de fato a formação que venha a atender a política do Estado. Porque não é mais possível que um profissional chegue dentro da escola e se choque sem saber como é que ele se sinta perdido, em saber como é que ele vai avaliar um aluno do ciclo de formação dele. Isso não é mais possível. Porque quem estava no Estado, na época que foi implantada essa política, aprendeu aos troncos e barrancos, com as suas dores e com as suas ansiedades, suas angústias. Agora, quem está chegando, minimamente tem que conhecer. E a universidade tem que começar a assumir isso e parar de atribuir ao CEFAP essa questão pelo seguinte. Porque nós temos que fazer uma avaliação também, chamar esse debate sobre a questão do CEFAP, do Centro de Formação, porque quem está no CEFAP? Em que condições foi para o CEFAP? Por que foi para o CEFAP? Muita gente que está no final de carreira que não aguentava mais ouvir os conflitos da sala de aula, vamos ser sinceros. E que foi muitas vezes para lá, sim, para buscar uma forma de chegar à aposentadoria. Então, isso aqui a gente tem que avaliar. Ou a
aqueles que estão chegando em que condições para o CEPAP? Então, formação continuada, sim, mas isso não pode ser atribuído única e exclusivamente ao CEPAP. As universidades precisam assumir o seu papel de fato, porque a gente foi contemplada na fala da Sidney, que quem está chegando nesse momento, quem chega, os que estão chegando atualmente, muitas vezes sequer tem noção do que seja o ciclo de formação humana. E aí passou 4 anos dentro da faculdade estudando. Está estudando o quê? Está se preparando para o quê? Já está na hora da gente romper a história do aluno ideal e o aluno real. O aluno real, ele vem para dentro da escola com toda uma problemática social e que o cara que está lá dentro tem que ter peito para enfrentar, para trabalhar com esse aluno real. E é isso que a gente precisa. Obrigado, Marcelo, seu crachá. Para fechar aqui o ciclo de inscritos, Dirceu. Quero cumprimentar mesmo, né, pelas ousadias e algumas proposições aqui expostas, e logicamente nos coloco também para pensar. Não sei se pensar, mas também relembrar de algumas situações que a gente vive lá na prática e de repente não para pensar. Vou falar do contexto lá do meu município, né, e das escolas que eu tenho andado na região, lá em Alta Floresta, mas também da minha escola em que eu sou professor, também de uma turma que é chamada a escola de 3º ano, né? E o que a gente, sobre esse olhar, então o que a gente percebe? Né? Que, na verdade, há uma distância muito grande entre aquilo que a SEDUC toma como ideal, né? Como querer, não só a SEDUC, mas também as redes municipais de ensino, né? Secretaria de Educação. Há uma distância muito grande entre o querer e realmente o fazer, aquilo que acontece lá na prática. Né? E essa distância, logicamente, ela é permeada por vários entraves, várias situações que muitas vezes até fogem de compreensão do próprio profissional, pelo fato de não entender mesmo o processo. Então, com essa questão da forma que a gente tem pensado no querer, da forma de organização desse currículo, então, de certa forma, na prática, essa ideia de continuidade, a ideia de processo, de certa forma, ele é rompido lá na prática. Então, não tem, é quase ausente uma escola ou profissional que consegue conceber essa ideia de continuidade, de processo. Existe-se na ideia do querer enquanto entidades formadoras, enquanto SEDUC, enquanto secretarias. Mas lá na prática há uma pobreza bastante grande dessa compreensão. Aí o que acontece? Estudos acerca da formação de professores é pouco. Você apresentou um dado. Eu, quando fiz o mestrado lá em 2004, 2005, eu fiz a defesa que foi na linha da formação de professores. Então, é muito deficiente. Estuda-se bastante a prática, levanta seus problemas, diz que a educação tem problema, né? Mas, na verdade, não dá subsídio para poder formar um professor, então, para resolver esse problema. E o problema continua. Está aí 6 estudos que você apresentou dentro de um universo de, acho que uns 40, né? Mas é mais ou menos isso. Então, nossos professores, então, eles não saem de uma faculdade, de um curso superior, realmente formados. Eles saem e são hoje ainda muito pobres, né? Pobres de profissionalização e não conseguem também lá na prática da escola se profissionalizar. Aí eu deixo a pergunta, então, o que e como fazer? Não estou dizendo só a pergunta para um, para o outro, mas para nós todos. Então, o que e como fazer para que os profissionais da escola sejam intelectuais e práticos construtores de saberes? Haja visto que o cotidiano lhes toma todo inclusive
até parte da hora atividade que ele deveria se dedicar à reflexão da sua prática, até a parte da hora atividade é a tomada dele com um conceito também cobrado lá nas portarias de atribuição de aula, que é o período de reforço. Quantos por cento da hora atividade que o professor tem destinado para fazer reforço de aluno, que lá na escola é interpretado inclusive como recuperação. Então, aí está o desafio.